Paz seja convosco, irmãos. Estamos aí depois de alguns dias sem possibilidade de fazer live. Semana passada estive fazendo um encontro com irmãos na cidade de Cruzeiro, São Paulo, e não foi possível transmitir a live na sexta-feira e nem no sábado de manhã. Hoje, então, nós iremos transmitir esse estudo da Palavra de Deus aí com os irmãos. Sejam todos bem-vindos. Eu vou acompanhar aqui também pelo canal o chat com os irmãos para que nós possamos ter aí condições de estar cumprimentando aí todos os irmãos, né? Deixa eu só baixar o áudio aqui. Muito bem. Vamos ver aqui os irmãos que estão se achegando aí na live. Deixa eu tirar sem perturbação aqui. Beleza, porque fica toda hora. Vamos ver aí. Então sejam todos bem-vindos aí, irmãos, ao canal do Evangelista Flávio, nessa segunda fase aí. Hoje nós vamos falar a respeito de Daniel capítulo 8, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, né? Esta profecia de Daniel 8, algumas interpretações teológicas utilizadas com o objetivo de marcar a data da volta de Cristo. Isso no século XIX, quando um ex-maçom, por nome de William Miller, ele teria chegado à conclusão, pelos estudos dele em Daniel 8, que as 2.300 tardes e manhãs seriam 2.300 anos, e tomou como base de contagem a data inicial para a contagem das 70 semanas de Daniel, 457 a.C., o decreto para a construção da cidade de Jerusalém, por Artaxerxes I, e colocando 2.300 supostos 2.300 anos, ele chegou à data de 1844, marcou duas vezes a volta de Cristo. Foi uma grande decepção, e dessa decepção surgiu um movimento, o movimento do Advento, hoje mundialmente espalhado aí, que reinterpretou as explicações de Guilherme Miller sobre o evento de 1844. E a data base desse 1844, o alicerce base disso aí, está na utilização aí de Daniel 8,14. Né? Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês. Então, Daniel 8,14, nós temos aqui, que diz: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse é o contexto aí desta profecia. Mas nós vamos analisar o contexto bíblico, o capítulo, a que se refere, quais as simbologias que estão sendo utilizadas neste capítulo, para que nós venhamos contextualizar, usar a hermenêutica, as regras de interpretações corretas da Bíblia, né, histórica, contextual, né, o versículo dentro do contexto, enfim. É esse o procedimento que nós vamos fazer aqui, né? Vamos iniciar esse estudo, esse importante estudo da Palavra de Deus, com uma oração, pedindo que o eterno nosso Deus, Yahvé, venha iluminar cada um dos que irão assistir este vídeo, dos irmãos que irão participar também, né, desta live. Então, vamos orar. Querido, bondoso Pai, eterno Deus, nós estamos aqui porque
cremos em Ti como único Deus verdadeiro, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, o Messias Jesus. Estamos aqui, Senhor, pedindo a Tua direção, que o Senhor esteja com cada um dos que vão participar desta live, dos que vão assistir este vídeo que estará aqui neste canal. Proteja cada um dos teus filhos, proteja cada um dos que estão buscando a tua palavra, para que, Senhor, todos alcancemos a unidade da fé mediante a verdade na unidade do teu Espírito. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso sumo e fiel sacerdote que está à tua destra, que te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado aí pela presença do irmão Puritano. Senhor terraplanistas, também seja bem-vindo a esse importante estudo que estamos agora a conduzir. Então vamos voltar aqui ao contexto, certo, irmãos? Vamos voltar ao contexto aqui. No ano terceiro do reinado do rei Belsassar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então ele vai descrever esta visão, né? Ele vai descrever essa visão aqui. Ele viu o seguinte: e vi na visão, e sucedeu que quando eu vi, estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, pois na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, eis o carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que outro, e o mais alto subiu por último. Então, a primeira imagem que vai aparecer para Daniel é a visão de um carneiro com 2 chifres. 2 chifres. Ele vai descrever algumas coisas sobre o carneiro. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, quer dizer, geograficamente, para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhes podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então, as conquistas deste animal. Animais, na profecia bíblica, representa impérios, representa poderes imperiais, né? Reis e impérios. Então esse carneiro aqui vai representar um império. E o próprio capítulo 8 de Daniel vai explicar quem seja esse animal. Mas vamos ver mais um pouquinho adiante, o verso 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente. Agora já vai aparecer um segundo animal, um bode, né? Sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos, quer dizer, ele tinha um grande chifre entre os olhos. Então nós vemos aí 2 animais. Vamos colocar aqui a imagem dos animais, né? O carneiro e bode peludo de Daniel 8, certo? Tá aqui. Vamos ver aqui a imagem, para que a gente já... Aqui, ó. Então, nós temos aqui na tela a imagem de um carneiro com 2 chifres, um maior do que o outro, e um bode peludo, e depois esses 2 animais vão se atacar dentro da profecia, certo? Esses 2 animais, eles acabam se atacando dentro da leitura da profecia. Então gravem aí, um carneiro, certo? Com 2 chifres, e um bode peludo com um grande chifre entre os olhos, que depois vai se dividir em 4. Bom, voltando aqui a Daniel 8, voltando na profecia, nós temos o seguinte. Diz aqui no verso 6
E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. Então o bode vai atacar o carneiro. Aqui no capítulo 8 de Daniel vai explicar quem são esses 2 animais, tá? Vocês vão ver aqui, ó. O verso 20 fala assim: aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então, nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Nós temos que utilizar a própria Bíblia para elucidar. E aqui ela está dizendo que aquele carneiro se trata dos reis da Média e da Pérsia. Já o bode peludo, ó, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que ele tinha entre os olhos é o primeiro rei, quer dizer, Alexandre o Grande, é o primeiro grande rei da Grécia. A história revela isso. E o carneiro que representava a Média Pérsia, nós temos 2 impérios. Ciro, o rei da Pérsia, e Dário, o rei da Média. Certo? Então, o carneiro representa o Império Medo-Persa e o bode representa o Império Grego. Então, nós temos aqui, dentro do capítulo 8 de Daniel, 2 animais que representam 2 impérios, que representam um período da história onde ocorreram esses enfrentamentos entre a Grécia, a Média e a Pérsia. E neste contexto do capítulo 8 de Daniel, vai se dar uma profanação do santuário. Quando este bode, né, ele vai vencer o carneiro, significa numa batalha entre a Grécia e a Média Pérsia vai levar a pior e vai perder nessa batalha. Então diz aqui o seguinte, né, no capítulo 8 de Daniel, né, verso 7. E eu vi chegar perto do carneiro, o bode chegou perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres. Significa venceu, derrotou aqueles 2 reis, Ciro e Dário, aqueles 2 impérios. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, o pisou aos pés, não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Compreende, irmãos? Então, sejam bem-vindos aí os próximos irmãos que estão entrando. E aqui vai dizer o seguinte: e o bode se engrandeceu sobremaneira, quer dizer, o Império Grego, ao derrotar o Império Medo-Persa, vai engrandecer-se. Mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado e no lugar dele subiram outros 4 também grandes, mas logicamente menor que esse maior, né? Para os 4 ventos do céu, para os 4 quadrantes do céu, norte, sul, leste e oeste. Nós sabemos pela história que Alexandre o Grande, ele morreu, segundo diz alguns autores de história, de uma congestão ou envenenamento. E no lugar dele assumiram 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Cada um desses generais assumiram uma parte do reino, do grande reino da Grécia. Essa profecia de Daniel foi escrita centenas de anos, 3 séculos, antes de todos os acontecimentos nela profetizados. Deus revelou a Daniel o futuro pelo seu Espírito, né? E aqui diz o seguinte, que de um destes chifres, desses 4 chifres que assumiram no lugar de Alexandre o Grande, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu, sai um chifre pequeno, quer dizer, sai um reino da Grécia, desse chifre, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a Terra Formosa, para Israel, para Jerusalém, né? E se engrandeceu até contra o exército do céu. Então, dentro do contexto histórico
histórico, dentro do contexto histórico dessa profecia, o exército do céu não é o exército no céu, é o exército do céu, quer dizer, um exército que representava a vontade do Deus Altíssimo aqui na terra. Eram os sacerdotes, eram os levitas que representavam o sacerdócio real, o sacerdócio de Deus, o sacerdócio do céu. Vai dizer que esta ponta pequena vai se engrandecer contra o exército do céu, e alguns do exército das estrelas, que são os sacerdotes, lançou por terra e os pisou. Quer dizer, ele vai destruir até mesmo alguns dos sacerdotes. Estrelas em profecia são os sacerdotes. Isso está lá no livro de Malaquias 2:10, que diz que o sacerdote, ele é o mensageiro, ele é o anjo do Eterno. Da sua boca saia a sabedoria, né? E lá em Apocalipse diz que estrelas são um anjo de Deus, são os representantes de Deus. Na antiga aliança, os representantes de Deus eram os sacerdotes. Esta ponta pequena, este rei que sai de uma das 4 pontas do Império Grego, ele vai lutar, ele vai batalhar contra o exército do céu, né? Bem, espero que o áudio esteja bem aí para os irmãos, né? Muito bem. E aí diz assim, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Quem seria o príncipe do exército? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele era o general, o principal do exército de Deus, aqui na terra. E ele se engrandeceu até contra o sumo sacerdote, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então as escrituras chamam o sumo sacerdote de príncipe do exército. Lá quando Paulo foi esbofeteado a mando do sumo sacerdote, aí ele falou, por que me esbofeteia parede branqueada? Aí alguém falou, tu injurias o sumo sacerdote? E aí Paulo falou, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque escrito está, não dirás nada contra o principal do teu povo, ou seja, o principal do exército, o principal da representação de Deus. Então, na Bíblia, o príncipe do exército, naquela época da antiga aliança, era o sumo sacerdote, porque ele tipificava Jesus, o Messias, o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Então, aqui está relatando que o sumo sacerdote ele seria deitado por terra por essa ponta pequena. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão. E lançou a verdade por terra e o fez e o prosperou. Por que essa ponta pequena vai ter sucesso contra o povo de Deus? Por causa da transgressão, da desobediência. Toda vez que a nação de Israel desobedecia, vinha contra ela as males. Deus permitia que os inimigos batalhassem contra ela e os vencessem. Foi o que aconteceu. Um inimigo vindo do Império Grego, porque é o bode peludo, uma ponta pequena, vai tirar o contínuo sacrifício, que era uma prática do santuário terrestre, que era o sacrifício um pela manhã e outro pela tarde, conforme ordenava a lei de Moisés. O contínuo sacrifício vai ser tirado, e o motivo é por causa da transgressão, por causa da desobediência do povo, Deus permitiu que isso acontecesse. E essa ponta pequena lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Aí, nesse momento, o verso 13, o contexto diz assim, depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava. Até quando durará a visão do contínuo sacrifício? Quer dizer, está relacionado a esse período que ficaria sem o contínuo sacrifício. E da transgressão assoladora, ou seja, quanto tempo essa ponta pequena, esse rei, representando uma ponta pequena que sai do bode peludo, que é a Grécia, quanto tempo o santuário vai ser entregue juntamente com o contínuo sacrifício?
para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Essa é a pergunta. E aí vem a resposta relacionada à pergunta. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, a resposta está relacionada à pergunta. Eu não posso pegar o verso 14 aqui, isolar do verso 13, descontextualizar do verso 13, e aplicar aqui, que é 2.300 anos, aplicar aqui uma interpretação minha, a minha própria ponto de vista. Eu não posso fazer isso. Porque nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Então, o verso 14 está intimamente relacionado com a pergunta do verso 13. E aqui no verso 13 deixa bem claro que se trata de um santuário terrestre, porque o motivo é os pecados, a transgressão. Diz aqui que as estrelas serão entregues, o principal do exército será entregue na mão desta ponta pequena, e eles serão pisados. Não se trata de um santuário celestial. E a resposta, 2.300 tardes e manhãs, estão conectadas com a pergunta do contínuo sacrifício. Não era o contínuo sacrifício um pela manhã, pela tarde? Não é isso que a Bíblia fala do contínuo sacrifício? Então, a resposta da pergunta está relacionada a contínuo sacrifício. Ou seja, são 2.300 sacrifícios que deixarão de ser feitos. Cada dia tinha 2 sacrifícios. Então, são 1.150 dias em que o santuário terrestre estaria sendo pisoteado, deitado por terra por essa ponta pequena que saiu de dentro do Império Grego. Os impérios medo-persas e o Império Grego compreendem uma faixa de períodos dentro da história que corresponde aí 500 antes de Cristo, quando o Império da Babilônia foi destruído por Dario, até 330, quando a Grécia conquistou a Média Pérsia, e a Grécia durou até 168 a.C., quando foi derrotada parte de seu território, inicialmente por Roma, né? Parece-me que foram os caçandros, né? Então, o período que nós estamos dentro da profecia de Daniel, todos os acontecimentos elucidados em Daniel 8 estão dentro desse período do Império Medo-Persa com o Império Grego. Estender o verso 14 como 2.300 anos é estender o Império Grego, é estender o contexto para mais de 2 milênios, e não faz nenhum sentido, porque o Império Grego ele teve a sua ascensão, 330, o seu apogeu e o seu declínio com a derrota de Roma, 168 a.C., 60 a.C. Então, não há como elucidar a profecia por particular interpretação. Então, houve aí um ex-maçom chamado Guilherme Miller que teria interpretado essa profecia aqui para 2.300 anos e marcado a volta de Cristo para outubro de 1844. Ele marcou uma primeira vez, depois ele retificou os seus estudos, marcando uma segunda vez para 22 de outubro de 1844. Marcou a volta de Cristo. Disse que Jesus voltaria nessa data. E Jesus não voltou. Jesus não voltou nessa data. Houve uma grande decepção. Guilherme Miller, depois ele mesmo chegou à conclusão de que ele estava errado. Ele voltou para a denominação a qual ele pertencia, parece-me que eram os batistas, e não pregou mais a respeito desse assunto. No entanto, as pessoas que foram, digamos assim, influenciadas pela sua pregação, essas pessoas não conformadas, houve uma grande decepção, elas montaram para si grupos, e um desses grupos reinterpretaram a profecia de Daniel 8,
dizendo que esse homem, William Miller, estaria correto na sua profecia ao dizer que seriam 2.300 anos. Ele não estaria correto quanto ao evento, não seria a volta de Cristo. Mas que lá no céu, Jesus passou do santo para o santíssimo e iniciou um juízo investigativo lá no céu. E este movimento, reinterpretando o erro de Guilherme Miller, com essa interpretação aí de um juízo investigativo, de uma mudança de Jesus lá do santo lugar para o santíssimo, lá no céu, tomou um novo alento e tomou um novo corpo e acabou virando aí uma denominação religiosa que foi fundada em cima desta grande equívoco aí de Guilherme Miller. Eles reinterpretaram o equívoco de Guilherme Miller. Mas aqui, quem seria essa ponta pequena? A história fala de um rei que geograficamente cumpriu exatamente isso que está aqui na profecia. Quarto Antíoco Epífanes. Ele matou o sumo sacerdote Onias, ele implantou o paganismo à força sobre os judeus e profanou o santuário por 1150 dias que deixaram de ter sacrifício contínuo. Por 1150 dias, o santuário não pôde ser praticado o contínuo sacrifício. Inclusive, chegou a sacrificar uma leitoa no lugar santíssimo, profanando o santuário. Tudo isso está registrado na história, na Enciclopédia Britânica, no livro de Macabeus, que é um livro histórico, tem o seu valor histórico. Não é um livro que nós consideramos parte do cânon, mas tem o seu valor histórico. Nós temos também o historiador respeitado Flávio Joséfos, que fala a respeito dessa profanação causada por Quarto Antíoco Epífanes. A rededicação do santuário resultou numa festa que é conhecida até hoje, milenarmente guardada pelo povo judeu, que é chamada a festa de Hanukkah, a festa da rededicação. Inclusive, o Senhor Jesus participou desta festa, a festa da rededicação do templo. Por que essa festa? Essa festa comemorava exatamente a vitória que os irmãos Macabeus, liderados por Judas Macabeus, tiveram na rededicação do santuário e a volta do contínuo sacrifício depois dessa grande profanação causada por Quarto Antíoco Epífanes. Então, essa profecia de Daniel 8, há várias coisas aqui que comprovam. Diz o seguinte, explicando aqui mais para frente. Quanto à questão de que ela vai acontecer no fim do tempo, né? Verso 17 diz assim: E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei. E caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Então diz isso, que a visão vai acontecer no fim do tempo. Fim do tempo do quê? Fim do tempo desses impérios. Esses impérios duraram séculos. Nós temos aí uma história aí de 4, 5 séculos. Então, no final do tempo do Império Grego, já do meados dele para o declínio dele, é que se dá o cumprimento dessa profecia, né? E o verso 19 fala: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado da ira. Então, é um tempo do fim ligado à ira, ao castigo de Deus relacionado à nação de Israel, e não à volta de Cristo. Então, alguns teólogos tentam dizer aqui, não, isso aqui só pode se referir à volta de Cristo, os últimos dias, porque fala do tempo do fim. Mas aqui está dentro do contexto, tempo determinado da ira, tempo ligado ao evento deste castigo contra a nação de Israel, ligado a esses impérios, Medo-Persa e o Império Grego. Eu não posso interpretar segundo o que eu acho,
mas segundo o contexto, segundo as regras de interpretações corretas da Bíblia. E aqui o verso 20 em diante diz: aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, como nós já explicamos, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se no 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Então, Alexandre o Grande, que foi o grande rei da Grécia, ele vai morrer jovem, 33 anos de idade, e vai assumir no lugar dele aqueles 4 generais que eu falei, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Eu vou deixar aqui descrito o link da explicação histórica disso aí, né? Mas no fim do seu reinado, quer dizer, no final do reinado dessas pontas, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e que será entendido em adivinhações. Ele se fortalecerá o seu poder não pela sua própria força, destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe houver e destruirá os poderosos e o povo santo. Esta ponta pequena, dentro do contexto mundial, ela não representou muita coisa. Mas dentro do contexto bíblico, dentro do contexto espiritual, ela fez uma coisa muito forte. Porque ela foi lá contra Israel, contra Jerusalém, destruiu o santuário, assassinou o sumo sacerdote, matou muitos dos sacerdotes levitas, queimou o livro da lei, ofereceu uma leitoa no lugar santíssimo. Então, dentro do contexto espiritual, dentro do contexto do povo de Deus, esta ponta pequena fez grandes coisas. Ela foi poderosa nesse sentido. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então, o sumo sacerdote era o príncipe dos principais. E esta ponta pequena morreria por providência divina. A história diz que Antíoco IV Epífanes, ele morreu de uma doença que atingiu as entranhas dele, e ele mesmo, diz o livro de história de Macabeus, reconheceu que os males que veio para ele foi porque ele atacou o povo de Deus lá em Jerusalém, né? E a visão da tarde e da manhã que foi dada é verdadeira, tu, porém, fecha a visão porque se refere a dias muito distantes. Se você pegar quando Daniel deu essa profecia e pegar o cumprimento dela, nós temos aí mais de 300 anos depois, daqui muitos dias, daqui muitos anos, né? E Daniel se enfraqueceu, então levantou e tratou do negócio do rei, espantei-me acerca da visão e não havia quem entendesse. Para quem ele contava a visão, ninguém entendia, porque ela se referia a um acontecimento lá para o futuro. Mas o anjo explicou tudo certinho para Daniel, dá a entender essa visão, né? Foi bem explicado aqui, ó, no Daniel 8, diz assim, no versículo de número 16, e ouvi uma voz do homem entre a margem do Lai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Então o anjo Gabriel, ele foi incumbido a dar a entender a Daniel a simbologia, as coisas da visão. Daniel falava para as pessoas, não havia quem entendesse, mas Daniel entendeu, porque Gabriel foi competente, o anjo Gabriel tinha competência de explicar para Daniel. Então não há essa questão aí, Daniel não entendeu a visão, ele só foi entender essa visão lá no capítulo 9 de Daniel, né? Porque foi essa ligação que Guilherme Miller fez, que foi o erro dele, de pegar e emendar o capítulo 8 com o capítulo 9, dizendo que o capítulo 9 era a explicação do capítulo 8, sendo que uma coisa contextualmente não tem nada a ver uma com a outra. Mas essa ligação que ele tentou fazer era para pegar como base de contagem
às 2.300 tardes de manhã, a partir da base de contagem das 70 semanas de Daniel. Então, vou explicar isso aqui para nós finalizarmos aqui o estudo. Eu vou pôr aqui no Paint, eu vou abrir aqui o Paint e vou explicar para vocês isso aí. Então, nós temos aqui no gráfico, tá? Nós temos no gráfico a linha do tempo. Então, o que Guilherme Miller fez? Ele pegou a data de 457, eu acredito que foi 458 a.C., mas ele pegou a data de 457 e ele colocou como contagem para as 70 semanas de Daniel, tá? Então, 457. Agora ele vai pegar, estou pondo aqui para vocês verem no gráfico, ele vai pegar a data de 457, vai pôr 490 anos a 70 semanas de Daniel, tá? Então, nós temos aqui o batismo de Jesus, a última semana de Daniel, para completar 70 semanas de Daniel. Então, nós temos aqui as 70 semanas de Daniel, esse período aqui, tá? Ó, 70 semanas, Daniel 9. Então, o que ele fez? Daniel 9. Ele emendou o capítulo 8 de Daniel com o capítulo 9. E ele pegou 457, não DC, desculpa, aqui está DC, mas na verdade é AC, tá? AC. Deixa eu fechar aqui. AC. Antes de Cristo, tá? AC. Ele pegou as 70 semanas de Daniel, levou lá o cumprimento dela até o ano 33, 34 DC, né? Que é a última semana, os sete últimos anos aí, né? Nós temos aí sete anos aqui, que é a última semana. Jesus morreu na metade da semana, 3 anos e meio, com mais 3 anos e meio. Aqui é a morte de Cristo. Então aqui vocês vão entender a questão. Então vou pôr uma cruz aqui, que representa a morte de Cristo, por volta do ano 31 DC. Ok? E ele pegou essa mesma data de 457 aqui, tá? E estendeu essa data aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó, 457, ele estendeu a 2.300 anos lá de Daniel 8. Ó, ele pegou e falou, Daniel 8 representa 2.300 anos. E aqui ele colocou, então, 2.300 anos de Daniel 8, 8:14. Chegando a uma data fictícia, né, que ele disse que seria a volta de Cristo. Aqui, ó, outubro de 1844. Ele falou que aqui Jesus voltaria, tá? Então aqui, esse é o gráfico que o William Miller, no século XIX, pregava, né? 70 semanas de Daniel 9, ele misturava com Daniel 8 e chegou à data de 1844, marcando a volta de Cristo. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Isso foi um erro, tá? Qual é a verdade? A verdade é o seguinte, as 70 semanas de Daniel estão corretas. Realmente, 457, 458 a.C. é a data do início para a contagem das 70 semanas. Então, isso aqui, eu posso dizer que está certo, tá?
As 70 semanas de Daniel, isso aqui está certo, ok? Mas isso aqui está errado, porque não são 2.300 anos. São 2.300 tardes e manhãs, 1.150 dias. A Bíblia CNBB, ela fala até 1.150 dias o santuário será purificado. Ou até 2.300 sacrifícios. Corretíssimo. É esse o contexto de Daniel 8. Então, qual é a verdade do assunto? A verdade é o seguinte. As 2.300 tardes e manhãs, elas cumpriram aqui dentro, ó. Aqui dentro. Vou colocar para vocês, ó. Ela começou aqui. Deixa eu mudar a cor aqui. As 2.300 tardes e manhãs, elas estão aqui e aqui, ó. Quais as datas? 168 antes de Cristo, Império Grego, até 165, mais ou menos 3 anos, tá? Antes de Cristo. Aqui se deram as 2.300 tardes e manhãs. Aqui, certo? Aqui está certo. E isso aqui em cima está errado. Isso aqui em cima não tem condições de se provar dentro da hermenêutica bíblica. Isso aqui está errado. Então, a verdadeira profecia, ela cumpre aqui, ó. Ela está dentro das 70 semanas. Ó, as 2.300 tardes e manhãs estão dentro das 70 semanas de Daniel. E cumpriu dentro do período do Império Grego. Ó. Aqui, ó. Grécia. Foi aqui, ó, dentro da Grécia, uma ponta pequena. Quem foi essa ponta pequena? Tá aqui, foi quarto Antíoco Epífanes, tá? Quarto Antíoco Epífanes cumpriu maravilhosamente essa profecia. Certo, irmãos? Esta é a verdade. Então, são 2.300 tardes e manhãs literais. Tarde e manhã lá de Gênesis eram dias literais, não dias proféticos. E está referindo-se a um santuário. Se eu estender as 2.300 tardes e manhãs aqui para 2.300 anos, eu estaria levando o Império Romano, eu estaria levando o Império Romano ao Império Grego, né? Até o século XIX, se eu estendesse 2.300 tardes e manhãs para 2.300 anos. A Grécia, ela foi derrotada por Roma, 68 a.C., então não faz nenhum sentido, certo? Não faz nenhum sentido. Então a verdadeira interpretação é essa aqui, não tem nada a ver com 1844, as 2.300 tardes e manhãs cumpriu-se dentro das 70 semanas de Daniel, foi o período em que o santuário foi profanado, tá? Foi um período que o santuário foi profanado, deixou de ter contínuo sacrifício, por essa ponta pequena que saiu de uma das 4 pontas pequenas, das 4 que dividiram, né? Que no caso eram insígnes, né? Elas eram grandes, mas não maior do que a grande ponta que era Alexandre o Grande. Antíoco Epífanes, ele saiu dos Seleucidas e ele cumpriu geograficamente tudo que estava predito na profecia. Ele profanou o santuário, mandou matar o sumo sacerdote Onias III, matou alguns dos levitas, queimou o livro da lei, sacrificou uma leitoa no lugar santíssimo, profanou o santuário por esse período, e isso se cumpriu dentro da história. Tanto que existe a Hanukkah, como nós falamos, que é a festa da rededicação do santuário, que inclusive foi comemorada pelo Senhor Jesus. Então, a profecia de 2.300 tardes e manhãs
não tem nada a ver com 1844, não tem nada a ver com o que esse Guilherme Miller pregou. Tanto que ele, depois, ele mesmo admitiu que estava errado. É isso, nós podemos depois dar detalhes àqueles irmãos que nos procurarem, né? Vamos deixar aqui informações para que as pessoas nos procurem. Então, nosso e-mail, vamos colocar aqui o nosso e-mail para os irmãos que quiserem nos procurar. O nosso e-mail é Igreja de Deus 7 Dia. Igreja de Deus 7 Dia. Vou pôr o e-mail aqui, tá? Tá aqui. Igreja de Deus 7 Dia. Igreja de Deus 7 Dia. Saiu errado aqui. 7 Dia. @gmail.com, tá? Então, os irmãos que quiserem entrar em contato conosco, Igreja de Deus 7 Dia, @gmail.com, tá? Entre em contato conosco, nós podemos passar mais detalhes sobre esse assunto. Obrigado pela presença de todos os irmãos aí, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, só um pouquinho, tá? Então tá aqui, Igreja de Deus 7 Dia, @gmail, tá? Escreva para nós, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte ali o sininho para você receber aviso quando nós estivermos fazendo live, né? E divulgue o nosso canal, divulgue esse estudo, esse importante estudo, para as pessoas estudarem e poderem investigar as escrituras, fazer como os bereanos, né, que a cada dia procuravam nas escrituras ver se as coisas eram desta forma mesmo. Obrigado aí pela participação dos irmãos, nossa saudação aos irmãos, que a paz seja convosco. Até a próxima live, irmãos. Paz seja convosco. Vamos nos despedindo aqui, então, de todos vocês, com uma oração. Eterno Deus, obrigado por mais este momento de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Conceda a todos que ouviram este estudo a iluminação que procede do Teu Espírito a cada um dos que irão estudar a Tua Palavra. Chama o Teu povo para que conheça a Tua verdade e se convertam para Ti, ó Deus, porque Tu és um Deus bondoso, um Deus grandioso, um Deus salvador. Em nome de Jesus, Teu Filho, te pedimos. Amém. Obrigado. Que a paz seja com todos vós.